Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, nesta tarde de sábado, em vossas vidas em Cristo Jesus. Estou aqui mais uma tarde para fazer mais uma live. Já tem um tempinho que eu não entro nas minhas redes sociais, como no Facebook, como no TikTok, também como no canal do YouTube, para fazer as minhas lives. Mas estou aqui nesse sábado para fazer mais uma live, que o tema oportuno que me garante é as maiores lições de Jesus, o reino de Deus, a parábola do fermento. Eu quero primeiramente agradecer a majestade eterna, graciosa e viva e santa majestade, por graciosa e viva e santa oportunidade viável que a majestade me concede de estar me expressando na minha fala, o meu dialeto, aos ouvintes, ovelhas, às pessoas que têm me apoiado aqui no meu canal do Facebook. Que Deus abençoe a todos que têm me seguido aí nas minhas redes sociais. Que Deus possa abençoar a vossa vida em Cristo de forma cordial, viva, santa e gritante e verdadeira. Já quero começar minha live aqui falando um pouquinho sobre o reino de Deus, a parábola do fermento, que vai ser o tema da nossa live nesta tarde, sábado, por caridade divina, eterna, pelo Espírito vivo. Eu quero deixar para você, primeiramente, o evangelho que escreveu o evangelista Dr. Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, evangelista, capítulo 13, e o versículo por caridade divina, vou começar do 18. Diz assim o título para a glória do Senhor: as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Quero começar por aqui para que nós podemos ter um intento de entendimento. E diz, o que é semelhante o reino de Deus, vírgula, e o que comparece, ponto de interrogação. 19. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, vírgula, tomando-o, vírgula, lançou na sua ordem, ponto e vírgula, e cresceu e fez grande árvore, vírgula, em seus ramos se aninhar as aves do céu, ponto. No versículo 20. E disse outra vez, o que comparará o reino de Deus, ponto de exclamação, e semelhante ao fermento que uma mulher, vírgula, tomando, estendeu 3 medidas de fermento até que tudo levantou, ponto. Aqui mesmo fala a respeito do fermento. E na parábola que Jesus disse ao evangelho, do evangelista Dr. Lucas, que narra uma narrativa muito forte e poderosa entre esta palavra, ele está dando a prioridade sobre a parábola do grão de mostarda e também do fermento. Aqui na minha apostila fala a parábola do fermento. E disse, o que é semelhante o reino de Deus, vírgula, e o que vai acompanhar, quer dizer, uma comparação, ponto de interrogação, é semelhante ao fermento que uma mulher, vírgula, tomando, vírgula, misturou com 3 medidas de farinha, vírgula, até que tudo ficou levado, ponto. Nesta parábola, vírgula, Jesus compara o reino de Deus ao fermento que uma mulher coloca em uma grande qualidade. Uma grande qualidade. Como está aqui. Grande qualidade de farinha, ponto. O fermento é um agente que age internamente, vírgula,
dentro de transformação toda a massa de farinha, vírgula, fazendo-a crescer, expandiadoras mentes, vírgula. Ponto. Da mesma forma, vírgula, que o reino de Deus tem efeitos transformadores na vida daqueles que o recebem. Ponto. Então nós podemos ver aqui. Qual é o intuito desta parábola sobre o fermento que Jesus, no Evangelho, quis citar e quis dar sua colocativa de colocação? A parábola do fermento, ela é de seguinte ponto. A parábola do fermento, vírgula, é contada por Jesus, uma das suas parábolas. No Evangelho que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 13, ao versículo 33, também dá a narrativa sobre esse versículo. E no Evangelho do Dr. Lucas, também dá esta polêmica palavra. 13, capítulo 20, ao versículo 21, que eu acabei de ler para vocês. Então nós podemos entender que no Evangelho do apóstolo Mateus também fala sobre essa parábola. No capítulo 13, ao versículo 33. E no Dr. Lucas também dá a referência, que é 13, versículo 20 ao versículo 21. Vírgula. Ensina sobre o reino de Deus como algo pequeno que cresce e transforma tudo de forma silenciosa, vírgula. Como um pouco de fermento que fez uma grande massa de farinha crescer. Ponto e vírgula. Aí aqui nós podemos ver, simboliza a influência do Evangelho e os valores divinos, amor, vírgula, paz, vírgula, perdão, agindo no mundo e no coração humano, vírgula. Geralmente uma mudança interior profunda e visível em frutos de virtudes, vírgula, mesmo que o processo seja descrente e demorado, vírgula, contrastando com a ideia de corrupção ou falsidade, vírgula, embora algumas interpretações alerta para o fermento do pecado, ponto. Mas podemos ver, algumas interpretações pode até trazer, mas não é edicado ou propriamente que vai ser, porventura, colocativo entre essa base que eu acabei de falar para vocês sobre esse versículo da Bíblia Sagrada. Então, você pode ver, né, que aqui está o fundamento das parábolas de Jesus quando ele fala sobre o fermento, que também traz o amor, que também traz a paz, que também traz, porventura, o perdão, sobre o Evangelho de Cristo, sobre o coração do ser humano, né? Quando o ser humano é transformado pelo poder. Porque o fermento, ele faz a massa crescer. Toda vez que a pessoa, nós sabemos disso, faz um bolo, ela joga fermento, e o fermento, ela faz a massa crescer. Então, alguns podem colocar como fermento, como pecado. Que quando a pessoa vai se envolver no pecado, viver no pecado, se destruir no pecado, ela vai se inchando. O fermento, ele serve para isso. Somente para inchar a massa do bolo, que é feita com trigo. Que nós sabemos muito bem disso. Então, o fermento, em outras linguagens propriamente, Jesus ele falou sobre o fermento que era os fariseus, que dá prioridade que ele somente incha. É um povo que incha, mas não tem nada de útil que sai deles. Porque fariseu por fariseu, né, dali não sai nada. Só sai coisas que não é para sair. Então você pode ver que aqui fala da corrupção, da falsidade, né, da interpretação, porque vai da interpretação de cada pessoa, como vai interpretar o texto lido do fermento, da parábola de Jesus,
e fala sobre o fermento do pecado. Então, Jesus ele fala sobre o fermento. Então, essas duas colocativas que eu dei para você ao texto bíblico que eu li, o Evangelho do Dr. Lucas, que eu comecei lendo ele, para que nós podemos ter uma base. Depois vamos lá para o Evangelho do Apóstolo Mateus, 13 ao versículo 33, que também dá uma base muito boa sobre o texto notório e o versículo sobre aquilo que Jesus está falando. Porque você pode ver, simboliza a influência do Evangelho e os valores divinos, amor, paz, perdão, agindo no mundo e no coração humano. Então, quando a transformação chega, ela chega por completo. Quando Deus transforma, Deus transforma. Então, quando você joga fermento na massa, a massa vai inchar. Então, tem gente que é inchado. Ele é inchado, mas não tem nada da palavra, não tem nada do Espírito. Ali é só um movimento momentâneo. É um momento que ele, porventura, achou para falar, para se expressar, para se, porventura, se dedicar ou até mesmo falar o que ele quer falar. Inchou, acabou. É momento. Por isso que Jesus disse, não se importa com os fariseus, nem o que eles dizem. Deixa eles para lá. E não se importa no que eles falam. Aí aqui fala, elementos das parábolas, 2 pontos. O fermento, 2 pontos. O fermento representa o reino de Deus, vírgula. A palavra de Deus, vírgula. O Espírito, vírgula. Ou os princípios divinos de amor e bondade, ponto. Aí você pode ver que o fermento tem simbolismo por colocativa, que nós temos que entender a forma do fermento. Então, aí vai descendo. A mulher, 2 pontos, simboliza a pessoa que recebe o reino ou a própria igreja, humanidade que aceita a ação divina. Ponto. Agora vamos para a farinha. A farinha, 3 medidas, 2 pontos. Representa a humanidade, vírgula, ou o mundo, vírgula, ou a vida de uma pessoa que precisa ser transformada, ponto. Então as 3 medidas é por colocação, quer dizer, 3 formas de ser transformado, mudado, né? Que é a medida que dá por 3. Uma transformação da humanidade no povo, né? No mundo, na vida de uma pessoa que aceita o evangelho verdadeiro. Aí podemos ver o crescimento, 2 pontos. A transformação gradual, a invisível que o que o fermento causa, restaldo em uma grande transformação visível ou pão, ponto. Quer dizer, uma transformação visível ao pão. Se você tirar o fermento do pão, o pão não cresce. Se você tirar o fermento do bolo, o bolo não cresce. Então, o fermento também, ele é utilizado para dar crescimento, para crescer. Aí podemos colocar na parábola que o crescimento é o reino de Deus na vida de uma pessoa, quando uma transformação verdadeira se cabe ao coração dessa pessoa. Quando a pessoa aceita a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo para com ela, uma transformação. Quando ela confessa Cristo, deixa o pecado, se joga ao reino de Cristo, confessa Jesus como seu Salvador e começa a transformação de dentro para fora. Uma mudança de dentro. Como está aqui, o crescimento, 2 pontos. A transformação gradual é invisível que o fermento causa, vírgula, resultado em uma grande transformação visível. Ó pão, ponto. Quer dizer, claro, por que visível? Porque você bota o fermento, o pão vai crescer. Sem fermento, o pão não cresce.
Então o fermento faz crescer. Então o reino de Deus, ele cresce quando a mudança na minha vida, eu aceito a vontade de Deus e o reino dele para a minha vida, o reino dele cresce dentro do meu ser, dentro do meu interior, espiritualmente falando. Ele cresce no meu interior, cresce dentro de mim. Uma nova criatura, uma nova vida, uma transformação. Porque o fermento, ele traz transformação. É uma mudança. Pega um bolo sem fermento para você ver. Ele não vai prestar. Né? Pega um bolo e você ventura um pão, qualquer coisa que vai trigo e fermento e não coloca o fermento para dar o toque final, que é o crescimento. Então o fermento ele serve para crescer, né? E também serve para inchar. Então nós temos dois tipos aqui. Aí vamos aqui. Principais ensinamentos, 2 pontos. Pode dar transformação, 2 pontos. Uma pequena porção do reino de Deus, como um ato de amor, perdão ou fé, tem poder de transformar toda a massa da vida de uma pessoa ou da sociedade. Ponto. Quer dizer, uma pequena porção do reino de Deus, quer dizer, a palavra do Todo-Poderoso, pode transformar o ato de amor, perdão, fé, ter o poder de transformar toda a massa da vida de uma pessoa ou da sociedade. Quer dizer, uma transformação, uma mudança geral. Uma vida mudada, uma vida transformada pelo poder e pelo reino de Deus. Né? E pela glória do poder de Deus. Agora eu quero alcançar com você o que fala lá no Evangelho de Mateus. Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 13. 13 e o versículo 33, que dá baseada na colocativa, né, dessa parábola do fermento. Está aqui, a parábola do semeador. Agora, 13, 33. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 13, versículo 33. Diz assim: outra parábola disse, 2 pontos, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinhas, até que tudo esteja levado, ponto. Levado, ponto. Então você pode ver que é a mesma palavra que está lá no Evangelho do Dr. Lucas, que no caso é Dr. Lucas, capítulo 13, versículo 20, ênfase ao versículo 21. É a mesma palavra, uma confirmação do mesmo texto, né? Porque os dois é igual. Porque é uma repetição. O que está escrito no Evangelho de Lucas está escrito no Evangelho do apóstolo Mateus. Então você pode ver que o fermento, como eu li para você, olha, a farinha de 3 medidas. Olha só, representa humanidade, o mundo, ou a vida de uma pessoa que precisa ter transformação. Ponto. Quer dizer, a transformação na vida dessa pessoa, ela vem de uma forma gloriosa. É uma transformação, uma vida transformada e uma vida colocativa de transformação de dentro para fora. Então você pode ver que essa transformação existe. Quando a palavra de Deus entra ao coração da pessoa e entra ao coração do ser humano e traz essa transformação. Porque o intuito da palavra é transformar, é mudar. Então você pode ver o que eu li para você, não é mentira, é o que está escrito nas Escrituras Sagradas, na carta. Então tá aí para você. Aí vamos descer aqui. Eu quero descer aqui um pouquinho na apostila que eu estou, que é essa aqui, ó, sobre a parábola do fermento, né?
Que o reino de Deus é comparado a essa parábola, né, do fermento. Aí vamos lá. Eu quero ler aqui para você. A parábola do fermento. E disse dois pontos. O que é semelhante ao reino de Deus vivo? É o que compara, ponto de interrogação. É semelhante ao fermento que uma mulher, vírgula, tomando, vírgula, misturou com 3 medidas. Ela misturou com 3 medidas de farinha, vírgula, até que tudo ficou levado, ponto. Nesta parábola, vírgula, Jesus compara o reino de Deus o reino de Deus ao fermento que uma mulher coloca em uma grande qualidade de farinha. Ele compara que a mulher coloca o fermento em uma grande qualidade de farinha. Ponto. O fermento é um agente que age internamente, vírgula, internamente vírgula, e penetrando e transformando toda a massa. Ele penetra, ele entra e transforma toda a massa. Transforma toda a massa de farinha, vírgula, fazendo-a crescer. Quer dizer, o fermento dá crescimento, crescer. E expande-se, ele cresce e expande, né? Ele expande a massa, expande-se, ponto. Da mesma forma, vírgula, o reino de Deus quer expandir o quê? É divulgar o evangelho. É falar da palavra, divulgar a palavra, pregar a palavra, citar a palavra, falar da palavra, pregar a mensagem, os pregoeiros da mensagem, o que pregam a palavra de Cristo, o que faz a vontade do Senhor, aqueles que fazem o que Cristo quer, aqueles que obedecem a sua mensagem. Então o fermento ele tem esse poder de espalhar, ele espalha a massa, espalha a palavra. Está aqui, né? Então você pode ver, da mesma forma o reino de Deus tem, né, a massa da farinha, vírgula, fazendo-a crescer, espalhar-se. Ponto. Da mesma forma, vírgula, o reino de Deus tem o efeito de transformado na vida, quer dizer, transformador. O efeito transformador de transformar a vida daqueles que o recebem. Quer dizer, o reino de Deus tem poder para transformar pessoas, para transformar entes, pessoas que aceitam o evangelho, que aceitam a palavra sendo pregada. Aqueles que se permitem o evangelho entrar na sua vida é transformado pelo poder de Deus, pela glória do Deus vivo. Uma transformação eficaz, uma mudança na sua vida tem. Né? Para quem prega, para quem divulga, para quem fala, porque hoje a ordem de alguns cultos não é mais pregar. A ordem de alguns cultos hoje é brincar em cima do altar. O altar não foi feito para fazer palestra. O altar de igreja não foi feito para fazer o povo cair na gargalhada. O altar de Deus foi feito para pregar a palavra, pregar a mensagem, para você divulgar o evangelho verdadeiro. O reino de Deus sendo pregado com ênfase, com ousadia, com intrepidez, com coragem e com autoridade, que vem da palavra, não fora da palavra. Hoje os nossos cultos virou uma bagunça. Então como é que o fermento, como é que a massa do reino, como é que a divulgação do reino pode ser propagada hoje numa bagunça que tem? Não vou dizer que é todos, mas a maioria deixam a Bíblia de lado e focam em coisas que não é para focar. O povo hoje é movido mais à revelação do que à palavra.
O povo vai atrás mais dessas coisas do que a Bíblia. E a Bíblia está acima de tudo, porque a Bíblia é a revelação. A maior profecia é a palavra. Fora dela não tem outra. Se não está baseado nas Escrituras, por que eu vou dar ouvido? Né? Claro que eu sei que tem pessoas que não gostam da palavra, mas gostam de coisas que não vai edificá-la. Né? E se não está baseado dentro das Escrituras, por que eu vou dar ouvido e por que eu vou me basear numa coisa que a Bíblia não fala? Então o fermento, quando ele entra na vida de alguém, é como o reino de Cristo. Quando o reino de Cristo, que aqui é uma parábola, uma comparação com uma coisa com outra. Quando o reino de Deus entra na vida de uma pessoa, ele traz uma mudança, uma transformação. Uma mudança de dentro para fora, uma transformação de dentro para fora, uma mudança tremenda, uma mudança poderosa, uma mudança gloriosa, uma mudança que traz poder de transformação. A pessoa não é a mesma pessoa, ela tem mudanças dentro de si, dentro do seu coração, dentro da sua vida. Uma transformação que vem de dentro para fora. Aí você pode ver que isso é o poder do reino de Deus, né? O efeito da transformação da vida daqueles que o recebem. Quem recebe o reino, recebe Cristo. Quem recebe o reino, recebe Jesus, o Messias. Então você pode ver que a Bíblia mesmo dá prioridade sobre isso. Nas parábolas que Jesus. Aí vamos descendo aqui. Recebe. Beleza. Bom. Esta parábola ensina que o reino de Deus começa de maneira pequena. Quer dizer, essa parábola do fermento, ela ensina para mim e para você que o reino de Deus começa, que essa parábola ensina que o reino de Deus começa de maneira pequena. Quer dizer, começa de maneira pequena, não é de maneira grande. Você começa de pouco a pouco e vai subindo. Você começa o início a semear, a semeadura, você começa a plantar, você vai começar do início, de forma pequena, para depois o crescimento, para depois o reino de Deus ser divulgado, pregado. Então você pode ver como é de maneira pequena o início, o meio e o fim, a conclusão. É aparentemente insignificante, mas tem um poder invencível que gradualmente se espalha a influência de tudo ao seu redor, ponto. Assim como o fermento transforma toda a massa de farinha. Quer dizer, ele começa pequeno, mas o poder de transformação, o poder de transformar e o poder de mudança é extraordinário. Extraordinário. Né? Vamos lá. Invencível, que gradualmente se espalha a influência de tudo ao seu redor, ponto. Assim como é o fermento, transforma toda a massa de farinha, vírgula. O reino de Deus tem o poder de transformar corações, vírgula, comunidades e sociedades, ponto. Essa parábola ilustra a natureza dinâmica, expansiva do reino de Deus, vírgula, e como ele pode crescer e se espalhar de maneira que não pode ser inicialmente percebida, ponto. E um lembrete do poder transformador do Evangelho e da importância de receber e viver sobre o domínio de Deus em nossas vidas. Ponto.
Aí você pode ver. Olha o poder que tem o reino e a palavra de Deus que é divulgada. Aí eu quero descer aqui para que você entenda. Vamos lá. Né? Quero descer aqui para que você entenda. Vou começar de novo. Né? Visão geral criada. Vamos lá. A parábola do fermento contada por Jesus, Evangelho de Mateus, Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 13, ao versículo 33, e Lucas, e Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 13, versículo 20, ênfase ao versículo 21, vírgula. Ensina sobre o reino de Deus como algo pequeno que cresce e transforma tudo em forma silenciosa, vírgula, como um pouco de fermento que faz uma grande massa de farinha crescer, ponto e vírgula. Simboliza a influência do Evangelho e os valores divinos. Amor, vírgula, paz, vírgula, perdão, agindo no mundo e no coração humano, vírgula. Geralmente, gerando uma mudança interior, profunda e visível, em frutos de virtude, vírgula, mesmo que processo seja discreto e demorado, vírgula, contratando com a ideia de corrupção ou falsidade, vírgula, embora algumas interpretações alerta para o fermento do pecado, ponto. Algumas interpretações podem apontar isso. Algumas, não são todas. Então você pode ver, né? Então, os frutos do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, fala sobre os frutos do Espírito. Né? Pessoa que tem frutos. Gálatas, que é a carta de Paulo a Gálatas. Aí vamos descer. Né? Elementos das parábolas, 2 pontos. O fermento, 2 pontos. Representa o reino de Deus, vírgula, e a palavra de Deus, vírgula, e o Espírito Santo, vírgula, ou os princípios divinos de amor e de bondade, ponto. É o fermento. A mulher, 2 pontos. Simboliza a pessoa que recebe o reino ou a própria igreja, humanidade que aceita a ação divina. Recebi o reino, aceitei a vontade divina no meu coração e aceitei o Espírito Santo trabalhar na minha vida. A farinha e 3 medidas, 2 pontos. Representa humanidade, vírgula, o mundo, vírgula, ou a vida de uma pessoa que precisa ser transformada, ponto. Vamos lá. Isso é as 3 medidas. Né? O crescimento, 2 pontos. A transformação gradual é invisível que o fermento causa, vírgula, resultando em numa grande transformação. Visível o pão, ponto. Uma transformação. Transformando. Principais ensinamentos, 2 pontos. Poder da transformação, 2 pontos. Uma pequena porção do reino de Deus, como um ato de amor, vírgula, perdão ou fé, tem o poder de transformar toda a massa da vida de uma pessoa ou da sociedade, ponto. Vamos lá. Ação silenciosa é invisível, 2 pontos. A obra de Deus muitas vezes começa de forma imperceptível no coração, vírgula, mas seus resultados, pão ou frutos, se tornam evidências ao longo do tempo, vírgula, espalhando-se e beneficiando a todos, ponto. O reino de Deus
o reino de Deus cresce na vida cotidiana, dois pontos. O reino não é algo grandioso, não é algo grandioso, é forçado, vírgula, mas age discretamente no dia a dia, vírgula, promovendo bem. Esta é a virtude, vírgula, assim como o fermento na cozinha. Quer dizer, ninguém liga para o fermento. O fermento não é algo grandioso, mas ele dá um grande resultado. Um resultado, ó, só ouro, um resultado positivo. Né? Ponto. A influência do cristão, dois pontos. Assim como o fermento, vírgula, os cristãos devem espelhar os valores do reino de Deus. Amor, vírgula, paz, vírgula, esperança em toda a sociedade, vírgula, influência para o bem. Ponto. Interpretação autentativas, manos comuns, dois pontos. Algo vem o fermento como medida, vírgula, corrupção ou os falsos ensinamentos, ou fermento dos fariseus, vírgula, que pode corromper a massa da doutrina e da fé, vírgula, alertando para necessidades, vigilância e contra a hipocrisia e o pecado, ponto. Daí, amém? Agora vamos aqui. Qual o significado da parábola do fermento na Bíblia? Ponto de interrogação. Interpretação, ponto. Está a parábola compartilha do mesmo sentido que anterior, vírgula, a parábola do grão de mostarda, vírgula, ou seja, vírgula, o crescimento forte do reino de Deus. A parte de pequenos começamos o reino de Deus. Parte de pequena começa, ponto. E o resultado final é invencível, vírgula, uma vez que o processo natural de crescimento já começou, ponto. Qual é o significado da parábola? Qual é o significado da parábola do fermento dos fariseus? Ponto de interrogação. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 12, versículo 1, ênfase ao versículo 25. Milhares de pessoas se ajuntam, vírgula, de tal maneira que umas pisava as outras, ponto. Então Jesus disse primeiro aos discípulos, dois pontos, cuidado com os fermentos dos fariseus, vírgula. Isto é, vírgula, com a falsidade deles, ponto. Tudo que está oculto vai ser descoberto, vírgula. E o que está escondido será conhecido, ponto. Agora vamos comigo lá no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo por caridade divina 12, e o versículo 1. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo por caridade divina 12, versículo 1. Ajuntou-se, entretanto, vírgula, muitos e milhares de pessoas, vírgula, de sorte que se de sorte, milhares de pessoas, de sorte que apertavam ou apropriavam uns aos outros, vírgula, começando a dizer aos seus discípulos, dois pontos, acautelar, quer dizer, observar ou vigiar, ou acautelai-vos, vírgula, primeiramente ao fermento dos fariseus, vírgula, que é
hipocrisia, ponto. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, quer dizer, revelado, ponto e vírgula. Nem oculto, vírgula, que não haja de ser sabido, ponto. Versículo 3. Porquanto tudo que em trevas dissedes, a luz seja ouvidos, ponto e vírgula. E o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado, ponto. Quer dizer, não tem nada oculto que não possa ser mostrado e revelado, e não existe nada escondido que não vai ser visto à tona. E tudo que está em treva será revelado pela luz. Então Jesus ele falou isso para mostrar para os fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus, que prega mentira, ensina mentira, fala coisas que não é para ser falada, ensinamentos tortuosos das Escrituras e coisas que não é para ser porventura falada. Quer dizer, hipócritas, mentirosos, falam, mas não é nada aquilo que falam. Eles colocam um fermento que não é para ser colocado, eles põem coisas, quer dizer, eles acrescentam coisas que não é para ser acrescentado. Era para o reino de Deus ser divulgado. Ele migra o reino de Deus, né? Eles não entram e não deixam as pessoas entrar. E tudo que está oculto será mostrado, revelado a olho nu. E tudo que está em gabinetes escondidos será mostrado e revelado. Não é o que diga, é a palavra. Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Então tudo que está oculto vai ser mostrado às claras, para que todos possam ver a verdade e a clareza da verdade. E tudo que está em trevas será mostrado, porque a luz mostrará. Não tem nada que ficará oculto. Jesus que disse isso. Porque Jesus pregou cuidado. Se catolavo, quer dizer, cuidado entre o fermento dos fariseus. Quer dizer, cuidado com as suas palavras. Cuidado com os seus ensinamentos. Cuidado com as coisas que eles fazem. Cuidado com as coisas que eles vão dizer para vocês. Observai e vê se isso procede. Vê se realmente o que eles falam é verdade. Bate com a linha do raciocínio das Escrituras. Bate na linha da palavra. O fermento é algo insignificante numa cozinha. Ele só presta para fazer a massa inchar e espalhar. Crescer. É assim ao reino de Deus. Uma vez o reino de Deus sendo pregado ao coração de alguém que aceita, o resultado é assustador. O resultado é glorioso. O resultado de almas que se converte a Cristo, almas que confessam Jesus como Salvador, almas que descem ao batismo às águas. Porque vem a convenção da pessoa, né? E a convenção da pessoa, ela é de dentro para fora, uma mudança, uma transformação. Aí vem os frutos. Aquele que confessa e deixa, alcançará. Não está dizendo que ele vai alcançar. Alcançar está no pretérito futuro. Vai alcançar. Ele vai lutar para chegar lá. Não quer dizer que ele vai chegar. Ele vai lutar para chegar. Né? Porque está no pretérito futuro. Então nós temos que entender a parábola de Jesus. Quando ele cita essas parábolas numa colocativa de posição, por significado, colocando uma coisa, puxando outra. Porque parábola, nada além e nada mais, é uma história contada por significado. Uma colocação de significado. Né? Ele está dando, porventura, uma base. E está colocando por significativo e positivo
e uma colocação. Ele está colocando. Né? Então, a parábola em si, Jesus falou parábolas para o povo entender a sua linguagem. Porque se ele falasse rasgado, ninguém entende. Ninguém entenderia. Ele falando dessa forma, já é difícil o povo entender. Porque parábola é comparação. Está comparando uma coisa com a outra. Né? Então, por isso que nós temos que entender. Para que nós podemos ter o significado, a posição, a colocativa do texto ao nosso favor e ao favor das Escrituras. O texto que nós acabamos de ler sobre a parábola do fermento. Né? Você pode ver, eu tenho algo para dar para você aqui, para que você possa entender. Olha só. Sobre a parábola. Olha só o que eu vou trazer para você. Qual é o significado das parábolas? Olha só. A parábola é uma narrativa curta que, vírgula, mediante o empregou de línguas figuradas, vírgula, transmitiu um tendoado moral, vírgula, sendo por isso erroneamente confundida com a fábula, ponto, diferente do apólogo, vírgula, por ser protegido por seres humanos. Vamos lá. Uma parábola é uma narrativa breve, simples, usada para ilustrar uma lição moral, especificando ou uma verdade espiritual. Parábolas geralmente apresentam personagens humanos enfrentando dilemas morais, vírgula, e suas mensagens perdidas e claras, vírgula, como ame o seu próximo. Qual é a diferença das parábolas? Ponto de interrogação. A instrução, ponto, a parábola é definida como uma cônica, assim como uma circunstância, vírgula, a elipse e a hipocrisia, vírgula, qual é a forma, parte da interpretação de um plano como subjetivo letal, o letal, de um cônix, vírgula, de forma paralela, e uma geração parábola, como ação cônicas. Então você pode ver que a parábola é uma comparação. Está comparando uma coisa com outra. As parábolas, né, de... Agora vamos lá. Para nós entendermos, né? Para nós entender por que Jesus falou em parábolas. Por que Jesus falou em parábolas? Jesus correu muitas parábolas, principalmente para falar do reino de Deus. Ponto. Nenhuma parábola isolada, vírgula, nem explicada, nem discurso, vírgula, e nem discurso consegue dizer tudo que comporta o reino de Deus, ponto. Então você pode ver. Agora vamos descer aqui para que nós entendamos. Por que Jesus falava por meio de parábolas? Ponto de interrogação. Por meio de parábolas, Jesus contava histórias que relatava a verdade sobre o reino de Deus. Vírgula. Ao mesmo tempo, desvaviavam as visões de mundo comum,
de muitos daqueles que ele fala. Ponto. Assim como Jesus se dirigiu a multidões anos atrás, vírgula, ele fala a todos nos hoje, todos nós, hoje, vírgula, desviando-nos, abriu o coração para a sua mensagem. Qual foi a fidelidade de Jesus ao utilizar as parábolas? Ponto de interrogação. Jesus comunicava suas lições de forma sistemática. Utilizada a parábola, ponto, as figuras do pastor e das ovelhas servem como simbolismo para instrução e ensinamento de Cristo, ponto. Qual era o intuito das parábolas de Jesus? As parábolas de Jesus são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizado nas pregações e sermões de Jesus, como a finalidade de transmitir ensinamentos, ponto. Então tá aí. Eu deixo para você esta palavra, amém? Então eu falei para você sobre o fermento, te dei versículos da Bíblia sobre fermento, né? Que fala sobre o fermento que Jesus, nas suas parábolas, citou, para que nós podemos ter o intento do entendimento. Eu deixei para você Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 13, versículo 20, ênfase ao versículo 21. Deixei para você Evangelho do Apóstolo Mateus, capítulo 13, versículo 33. E deixei para você Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 12, versículo 1, versículo 2 ao versículo 3, que também fala sobre a parábola do fermento, que dá uma colocativa que os fariseus são fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus. Então eu quero deixar para a sua vida essa mensagem, para que você entenda a colocativa da minha palavra ao seu coração. Amém? Nessa porventura tarde de sábado. Mas antes que eu termine a minha live, eu quero que você entenda nessa porventura tarde, que eu quero que você entenda nessa tarde que essa colocativa que eu coloquei, né, um simbolismo de colocação, para que nós podemos entender o que está escrito na parábola de Jesus, né, que eu falei para vocês, para que vocês possam entender, né, essa colocação simbolicamente. Então eu deixo para a sua vida aí, para que você possa entender o que está escrito entre as parábolas que Jesus citou e também falou. Então eu deixo para a sua vida, para que você entenda essas parábolas de Jesus e para que você possa ser abençoado através desta live. Amém? Então, na próxima segunda-feira, agora que vem, eu vou estar fazendo outra live, né? Segunda-feira eu vou estar fazendo outras lives aqui. Vai ser 2 lives aqui no meu canal do Facebook. A primeira live que eu vou fazer aqui vai ser a respeito da colocativa, né? Na segunda-feira eu vou estar fazendo outro tema da live, que é defesa dos oprimidos, ou melhor dizendo, né? Eu vou estar falando sobre a defesa dos oprimidos, defesa dos oprimidos, né? Que vai ser na segunda-feira, né? E na terça-feira também eu vou estar trazendo live aqui no canal. Aqui no Facebook vai ser 2 lives. Vai ser live, né, na segunda e na terça, e na quinta-feira vai ser no TikTok, né? No TikTok eu vou estar aí fazendo uma live nova que eu vou estar divulgando no TikTok. Amém? E no canal do YouTube também eu vou estar fazendo no próximo sábado, para que os irmãos possam ser abençoados sobre o arrebatamento da igreja.
Então eu quero deixar para tu essa parábola do fermento, te dei posição, significado, tudo a respeito dessa colocativa do fermento para que você entenda. Amém? Então eu vou encerrar minha live. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo. Que Deus os guarde. Que Deus possa vos abençoar de forma abençoadora e de forma gloriosa. Que você possa ser abençoado de forma poderosa. Amém? Saudação de paz, pastor Josué, Shalom Adonai. Até a próxima segunda-feira. Segunda-feira que vem vai ter live e terça-feira também vai ter live aqui no canal. Né? Na segunda-feira vai ser a live Defesa dos Oprimidos. Né? E na terça-feira, e essa aqui vai ser na segunda, e na terça vai ser a oração e a comunhão com Deus. Amém? Vou estar fazendo as suas lives aqui no Facebook. Amém? E na quinta-feira vai ser no TikTok. E no sábado, no meu canal do YouTube. Deus abençoe a todos de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém?